Benção. No café da manhã, não esqueça de procurar a Flávia. Talvez alguns irmãos acham, por que eu, quando vou ler alguma coisa, uso óculos? E quando eu vou pregar, eu não preciso de óculos. Por causa disso aqui, ó, irmão. Quase que você consegue ler daí, ó. Eu ponho tamanho de letra tão grande que até quem tem 7 graus consegue ler. Não consegue? Não está dando? O Guilherme também não conseguiu. O Guilherme tem 6,5. Então, eu não preciso de óculos. Eu ponho desse tamanho justamente proposital. E o Washington mediu aqui de uma altura perfeita. Meus olhos não embaçam. Parabéns, Washington. Você é demais, viu? Hoje é o dia de Domingo de Ramos. E quando eu estava hoje à tarde meditando, a Esté e a Débora foram descansar um pouquinho, porque domingo, irmão, é dia de você dormir. Quem consegue dormir domingo à tarde aí? Não tem perigo não. Fala, pastor, que coisa de vagabundo. Não é nada, irmão. Se eu não dormir domingo à tarde, eu chego azedo no culto. Domingo à tarde é dia, você vem à escola dominical, almoçou, mas soninho. A não ser quando Deus não fala nada, em desespero. Mas quando Deus fala na sexta, no sábado, chego em casa, almoço, ó. É aquela gritaria no quarto. Mas eu durmo pesado. E tem que colocar o despertador. Domingo é dia disso mesmo, irmão. Porque você ficar ligando televisão para assistir tanta baboseira aí, a não ser quando tem seleção, Fluminense, Seleflu, aí tudo bem. Mas fora isso, você não precisa fazer nada disso. E hoje foi um dia que eu não dormi. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Fala comigo aí. Aí a Débora falou assim, não sei por que você está preocupado. Hoje é Domingo de Ramos. E eu já tinha visto a igreja católica. Eu falei, sim, é verdade, Domingo de Ramos, Senhor. Então agora, fala comigo então. E aí eu coloquei um tema da mensagem, a mistura dos gritos. Hosana ou crucifíquio. É interessante que quando você pega a história de Domingo de Ramos, você conhece muito bem, Jesus estava entrando em Jerusalém, e as pessoas iam para a rua, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana o que vem em nome do Senhor, uma grande festa. Eles pegavam os seus mantos, as suas roupas, as suas capas e colocavam no chão para que o jumentinho com Jesus em cima pudesse passar, e uma grande aceitação da chegada de Jesus Cristo era totalmente aceitável pelo aquele povo. Mas quando nós começamos a entender que essa semana é a semana mais importante que se inicia hoje, nós começamos a entender que é a semana da esperança, é a semana da vida, é a semana da entrega, da renúncia. Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus Cristo, Ele não foi preso à força, Ele permitiu ser preso. Era tudo plano daquilo que tinha que acontecer. Jesus Cristo ser entregue, morrer na cruz do Calvário, e como um cordeiro ser levado ao matadouro. A palavra do Senhor diz que Ele não abriu a sua boca e se entregou por mim e por você. No final da reunião, no final da mensagem, a Taliene vai cantar uma música que ela cantou ontem à noite. Aquela de 1870. Que eu nunca ouvi aquela canção, mas fala sobre isso. No final você vai cantar. Diego, se você puder, toca para ela. Você vai poder, né, Diego? Porque senão o couro come. Eu sei que come. E aí, essa semana é a semana mais importante do cristianismo, irmão. A semana do cristianismo não é Natal, não é nada disso. É a morte de Jesus Cristo, é a entrega, morte, mas acima de tudo, a ressurreição. Muitos crentes param na morte. Ai, Jesus Cristo morreu. O meu Jesus morreu, tadinho, lá no sepulcro, pedra fechada. Não, a parte da morte, sepulcro, é algo transitório. Por que transitório? Porque Jesus não ficou lá. Não foi um lugar para estar, foi um lugar para se passar. Sabe quando nós falamos em que quando você
está numa luta e nós falamos, a luta não é lugar para você estar, a luta é lugar para que você passe, e passando por ela, você aprende. Você está aqui, amém, queridos? Amém. Deixa a Esté, está treinando para me dar um neto, uma neta, fique em paz. A Esté, cuida dela, Esté, com toda a paciência que você tem. Então, queridos, a morte era um lugar transitório, não era um lugar fixo, não era um lugar para se ficar. Muitos acham que a morte é o ponto final da vida. Muitos acham que a morte é o ponto final daquilo na qual começou, terminou na morte. Sim, para aqueles que morrem sem Cristo Jesus e não conseguem compreender, a morte é um ponto final. Mas para aqueles que morreram em Cristo Jesus, é um momento transitório. Ele está ali aguardando o dia da vinda do noivo para buscar a noiva. E a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram primeiro, aqueles que já morreram, ressuscitarão primeiros e estará na glória com Deus Pai. Amém, queridos? Amém. Então, se porventura a tua senha chamar antes da vinda de Cristo, saiba que você estará aguardando o grande dia. O amém não teve agora. Teve? Seu? Você falou amém? Quer morrer? Não? Se chamar, você fica em paz. Fui com o Senhor Jesus. Um dia estarei e verei meus irmãos na glória. Como vai ser? Não sei, porque eu nunca fui. Mas estaremos na glória. Se eu vou chegar lá, vou conhecer o Júnior, vou conhecer o Vitor. Se eu vou conhecer a irmã Cidinha, não sei, irmãos. Se eu vou conhecer a Débora, não sei. Vou namorar para a eternidade, não sei. Mas eu sei que estaremos juntos na glória. Então você precisa entender o seguinte, essa semana teve cenas importantíssimas. Desde a entrada triunfal, a ceia, o Getsemane, o momento de Pedro, de Judas, Jesus sendo preso, Sinédrio, o julgamento, os chicotes, crucificação, sepulcro, terra se mexendo, toda essa história. Domingo, a ressurreição. Se você esqueceu algum fato, nós vamos ter essa semana. É uma semana recheada de coisas espirituais para pessoas espirituais. É essa a diferença. É uma semana recheada de coisas espirituais para mim e para você, de pessoas com visão, mente e coração espiritual. Então viva essa semana de uma semana da melhor forma possível. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto, Mateus capítulo 21. Abre lá comigo, Mateus capítulo 21, do 1 ao 11, nós vamos ler. Mateus 21, do 1 a 11. Olha o que diz a palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Desamarre-no e traga-no para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Versículo 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este?
versículo 11, a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Somente até aí. Quando nós lemos esse texto, o que, pelo menos no meu coração, o que eu imagino é aquele momento triunfal, né? Quando você vê filme épico e de repente, por exemplo, um gladiador ganha a grande batalha no Coliseu de Roma e ele vai andar pelas ruas e as pessoas começam a clamar. Quando o rei entra na cidade, as pessoas começam a clamar o rei, vem o rei, viva o rei. Jesus Cristo foi exatamente isso. Quando Jesus Cristo entra na cidade, Jesus Cristo vem montado no jumento e aí os mantos, ele montado, as pessoas iam para a rua, colocavam as suas vestes, cortavam folhas de árvore e começavam a fazer a saudação ao Senhor Jesus Cristo. Hosana nas alturas, hosana ao filho de Davi, hosana ao que vem em nome do Senhor. É interessante que quando o texto é escrito, ele faz menção lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Quando você lê a palavra de Deus, e é importante, eu vou abrir um parênteses aqui, que você entenda que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que vai acontecer no Novo. Quando o Novo Testamento é uma confirmação. Então é interessante que Zacarias, ele já começa a dizer o que ia acontecer com Jesus Cristo, o que ia acontecer naquele tempo. Então Zacarias é de uma outra época, Zacarias já era morto, tudo já tinha se passado, mas a palavra dita e proferida pelo profeta começa a acontecer em Jesus Cristo. Quando você lê Zacarias capítulo 9, versículo 10, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha serão quebradas. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro e do Eufrate até os confins da terra. É exatamente o texto que se é lido lá no Novo Testamento, em Mateus. Para que você saiba que a Bíblia não são textos lançados, jogados de qualquer jeito, mas há uma amarração e uma centralidade. Tudo em Jesus Cristo. Amém, igreja? Tudo em Jesus Cristo. Nada em mim, nada em você. Pastor, eu não sou o centro das coisas? Não. Que pena, hein? O centro, a centralidade da palavra de Deus é Jesus Cristo. E a partir de Cristo, eu e você entramos. A partir de Cristo vem o plano da salvação. A partir de Cristo, numa ótica cristã, num plano vicário, num plano salvífico, vem a minha vida e a sua vida como um plano de salvação. Mas a centralidade da palavra é Cristo Jesus. Voltado nele, para ele e todas as coisas por ele. Pois bem, quando nós lemos esse texto, tem algumas coisas interessantes que fala Hosana. O que quer dizer a palavra Hosana? Hosana quer dizer salva-nos, ó filho de Davi. É uma súplica de salvação. Precisamos do teu socorro. Salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. As pessoas, elas, apesar de Jesus ser homem, andar como homem, tudo que foi feito se fez como homem, eles sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o enviado do Senhor. Então, salva-nos aquele que vem das alturas, aquele que veio. Você imagina a história de Maria, uma mulher virgem que concebe a luz, que fica engravida do Espírito Santo e dá a luz a Jesus Cristo. Dando a luz, claro, ela perde a virgindade e se foi parto normal, cesárea não. Foi normal. Eu não estava lá. Bem que eu queria. Mas, tendo Jesus Cristo, ela perde a virgindade. Pastor, que heresia essa? Meu Deus do céu. Querido, Jesus teve vários outros irmãos. Você consegue ler isso na Bíblia.
Fechar os olhos para o que é verdade não é integridade, não é honestidade consigo mesmo. Maria dá a luz a Jesus Cristo. Agora você imagina o boato que correu. Maria, sabe Maria? Maria engravidou do Espírito Santo. Quando esse povo fala, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao que vem das alturas, havia-se um comentário que esse Jesus Cristo tinha vindo de algum lugar que não era terreno. Conhecido por essa possibilidade, há um pedido, uma súplica: salva-nos, Senhor, salva-nos. Salva-nos do quê? Os judeus, Israel, estava aproximadamente mais de 600 anos cativo de Roma. Mas só para que você entenda, Roma, ele não trazia cativo o povo daquilo de tomar o seu governo, tomar o trono. Não, Roma não fazia isso. Você continua com o seu governo, você continua com os seus costumes, você continua com tudo, eu só fico com a riqueza. Se você pegar o texto, você vai ver que Jesus fala: dá de César o que é de César. Porque Roma saqueava, mas deixava Israel viver como uma cidade livre, aprisionada. Uma cidade livre, aprisionada debaixo dos costumes romanos. Por isso que quando Jesus Cristo foi a julgamento, passou pelo Sinédrio e foi levado diante de Pilatos, romano, teria que decretar normalidade dos feitos da época. A morte de cruz era um costume romano. Então eles falavam: Senhor, salva-nos. Precisamos da sua salvação, precisamos da sua libertação. É interessante também que hosana está relacionado em 3 línguas e com contextualizações e traduções diferentes. Hosana no latim quer dizer saudação e louvor. Quando nós cantamos aqui, hosana, é saudação e louvor, aclamação. Quando você lê no hebraico, é salva-nos. Mas quando você lê no aramaico, peço-te a salvação. Por isso que quando as pessoas falavam hosana, é salva-me, Senhor, salva-me. Para os hebraicos, os judeus, é nos liberte. Para o aramaico, salvação. E para o latim, louvor em adoração. O versículo 11 fala um pouco sobre Jesus Cristo, a sua fama, quando fala sobre as palmas, as folhas de palmas, o jumentinho, está relacionado à paz. Você nunca viu ninguém ir para a guerra montado no jumento? Já viu algum filme assim? Vamos para a guerra, o cara monta no jumento. Eu não sei imitar jumento, graças a Deus. Nem o cavalão, garanhão, também não sei. Não, ninguém vai. Pelo menos com um belo e lindo cavalo, disposto à guerra. Mas aquele povo, eles não sabiam disso. Eles não tinham esse entendimento. Achavam que Jesus era o grande conquistador, o grande libertador, aquele que viria para pontuar de forma final a trajetória de Roma no meio dos judeus. E Jesus entra de forma simples, num jumento, mostrando que o que ele queria era diferente. É da mesma forma quando você lê Isaías capítulo 9, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: pois toda bota de guerra usada em combate e toda veste revolvida em sangue será queimada como lenha no fogo. Olha o versículo 6 que você canta: um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e... Ele será chamado o quê? Príncipe da Paz. Jesus não queria guerra com ninguém. A única guerra estabelecida aqui era contra o diabo e seus anjos. Não era uma guerra governamental. Não era uma guerra por poder humano. Era uma guerra de autoridade espiritual.
Era isso que Jesus Cristo veio mostrar, porque Ele é o príncipe da paz. Aquele que estabelece no meu coração e no seu coração a paz, a despeito das lutas que nós vivemos. Eu não sei se você consegue viver nesse nível de espiritualidade. Às vezes sim, às vezes não. Sabe, está numa turbulência e a gente está, Débora, fique em paz. Crianças, fiquem em paz. Deus vai resolver. O pai está crente mesmo, hein? O pai está com Deus. Mas e de vez em quando? O negócio está pipocando de um lado para o outro e você começa, meu Deus, tem misericórdia. E não consegue dormir, e passa a noite em claro, e dá dor de barriga, e gota começa a doer. E aí vem os filhos e falam assim, pai, vem a esposa, eu falo, bem, e aí? Calma, cara. Tudo vai dar certo. Porque esse Jesus, Ele é o príncipe da paz. E Ele mora em nossos corações. Amém, queridos? Jesus, nessa entrada triunfal, na visão do povo, chegou o grande libertador. Salva-nos. Para o coração de Jesus, a minha guerra é outra. Não é uma guerra fechada em Jerusalém. Não é uma guerra entre duas nações. A minha guerra é outra, é espiritual. Trarei a libertação e a salvação para toda a humanidade. Nós estamos hoje a mais de 2000 anos do fato. E hoje nós podemos ainda falar que essa guerra foi vencida e nós desfrutamos da vitória da cruz de Cristo. Isso que é gostoso, irmãos. Quando você começa a compreender a entrada triunfal, você começa a ver que os parâmetros do coração de Cristo, os planos de Deus, eram totalmente contrários aos planos do coração humano. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Nós achamos que Deus vai entrar quebrando tudo. E Deus fala, não. Não é assim, Alexandre. Eu vou fazer do meu jeito, na hora que eu quero. Quando aconteceram algumas coisas com a nossa família, com a nossa casa, eu e Débora, Esté Neném, Isaac ainda com 3 anos de idade, a Esté recém-nascida, eu por muitas vezes orei, Senhor, pega ele. Eu fazia a oração que a Esté fazia para mim. Quando Isaac perturbava ela falava assim, pai, bate nele, pai. Eu falava, mas Esté, pai, ele está me irritando, bate nele, pai. E Isaac fazia aquela cara de boa ovelha, né? Eu não fiz nada, pai. Mas a Esté estava uma pilha de nervo dentro do carro. E ele falava, eu não fiz nada. E a Esté gritando dentro do carro. Era mais ou menos assim a gente com Deus. Senhor, pega ele, quebra ele, faz falir, faz quebrar, envergonha ele, envergonha o ministério dele, põe o nome dele no lixo, na sarjeta. E aí Deus falava assim, você é tolo mesmo, né? Criança imaturo na fé. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz. E sendo Ele justo juiz, tudo passa em suas mãos. E a Bíblia fala, coisa terrível é cair na mão do Deus Altíssimo. Pois bem, quando nós lemos essa história e começamos a entender um pouco do plano da salvação e toda a trajetória em que se inicia hoje, da entrada triunfal, há 3 ensinamentos que eu gostaria de trabalhar para os nossos corações nessa noite. 3 coisas que eu gostaria que você pudesse compreender sobre essa entrada triunfal e a postura do povo ao ver Jesus e o povo ao julgar Jesus. Primeira coisa, para o povo, Jesus estava indo com o propósito de libertar os cativos. Para o céu, o propósito era muito maior. Era um propósito de vida. Para o povo, é a libertação, é guerra, é briga. Para Jesus, era a libertação. O que eu entendo? Não duvide do que Deus começou na sua vida. Se Ele começou, Ele tem um plano real e certeiro para mim e para você. Você compreende isso, amém, irmãos? Ele começou um plano. E tudo que Ele começa é perfeito na sua vida e na minha vida. O plano que Ele começou na minha vida é perfeito.
Essa semana eu fui questionado por um dos cunhados meu, dentro do carro, e eu dirigindo, e ele me questionou, fez um questionamento. E eu falei, deixa para ele, deixa eu te falar uma coisa. O que Deus está fazendo é perfeito. Eu e Débora estamos realizados com a feitura de Deus em nossas vidas. Não estamos preocupados. Não estamos preocupados com o que vai dar, o que não vai dar, se vai, não vai, se vai para frente, se vai para trás, se vai para o lado, se vai para cima, vai para baixo. Não estamos preocupados. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E o nosso coração caminha em paz. Aí ele falou, você tem razão. Eu falei, eu posso sentar no carro, conversar contigo, te olhar no olho e falar que Jesus Cristo é Senhor. Porque nós vivemos esse cristianismo. Aquele povo esperava um Jesus conquistador. Mas os planos do Senhor, os planos de Deus para a humanidade era outro. Os planos, talvez você, querido, tenha planos maravilhosos, miraculosos, desenhados no papel e colocado diante de Deus e quer que Deus faça daquele jeito. E Deus fala, não, não é assim. Deixa eu pegar esse rascunho de vida. Vou escrever o meu para você e para mim. Vou escrever os meus planos para a tua vida. Há um versículo que diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do trono de Deus, vem do Senhor. E eu gostaria que você descansasse o seu coração. Aquele povo, aquele mesmo povo que no domingo aclamou Jesus Cristo, durante a semana, ele grita, crucifica-o. Porque o coração daquele povo era embrutecido, não entendia os planos que tinha, não para uma nação, mas para a humanidade. O egoísmo de uma nação, de um coração, faz com que outras pessoas possam perder. Mas quando nós olhamos numa visão espiritual, não sou eu, mas somos nós. Não é a minha vida, mas é a nossa vida. Nós não brigamos por culto. Essa semana eu vi uma explicação por que Caim matou Abel. E eu já preguei dezenas de vezes sobre isso, já expliquei isso dezenas de vezes. Mas essa pessoa explica na seguinte ótica: Caim matou Abel por causa de culto. Porque na visão de Abel, na visão de Caim, o culto de Abel foi melhor. Se o teu culto foi melhor, eu mato você então, porque agora só tem o meu culto. O que está acontecendo com o cristianismo dos dias de hoje? Estamos preocupados com o melhor culto, com o melhor louvor, com o melhor entretenimento, com as melhores luzes, com o melhor som, com a melhor fumaça. Com a fumaça me esconde, aí ó. Não é nada disso, irmão. Você está rindo? Não é nada disso. O que Deus espera do cristianismo dos dias de hoje é que a igreja viva em unidade, com um único propósito, com um único objetivo, céu. E estabelecendo o céu em nossos corações, eu vou trabalhar para que outros tenham o mesmo propósito. É isso. Esse povo não conseguia entender isso. Não, ele está chegando para nos libertar. Ele está chegando porque ele é filho de Davi. Ele é nosso, tem o nosso sangue, somos selados por ele. Ele está vindo com esse propósito. Aí Deus fala, não, esse propósito é pequeno. Meu propósito é maior, é a humanidade. Meu propósito são todos. Vai alcançar a humanidade de forma geral. Todos serão libertos das garras de Satanás. Todos serão libertos das obras terríveis do inferno. Porque o meu filho vai morrer na cruz do Calvário. E o seu sangue trará perdão a toda a humanidade. É sobre isso. É sobre esse propósito. Então não fique achando que a centralidade dos planos de Deus acabe em você. Acabe em mim. Não pode. Eu sou o centro. Não pode. Ela passa por mim. E passando por mim, eu jorro na vida dos meus filhos. E passando pelos meus filhos, jorra na vida dos amigos. E passando pelos amigos, jorra na vida dos outros. Porque esse é o plano da cruz de Cristo. Esse é o plano da descida do Espírito Santo. Quando o versículo fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra diz o quê? E ser-me-eis minhas.
ser-me-eis minhas testemunhas. O poder não desce para se alojar em mim. O poder desce para passar por mim. Desce para eu ser testemunha. Desce para eu anunciar. Desce para eu amar. Desce para levar Cristo ao coração dos outros que ainda não têm. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, que para o povo, jumentinho e palmas era um símbolo de guerra. Eu já falei sobre isso, não é? Jumentinho e palmas era símbolo de paz. Para os seus, Jesus Cristo era a simplicidade. Era a simplicidade. Os maiores feitos dos céus de nossas vidas se iniciam pela simplicidade. Quando eu não sei como que você se converteu. Quando foi o toque de Cristo na tua vida? Mas os planos, o início da obra de Cristo em nós, começa pela simplicidade. Você quer ver uma coisa? Pastor Rodrigo deve ser fruto disso. O casal deve ser fruto disso. Quando testemunharam que a Assembleia de Deus começou na sua casa, na casa de vocês. Sabe aonde era a nossa classe de escola dominical? A minha era, a Débora também testemunha sobre isso. Debaixo de árvore. A igreja não tinha salas, quer dizer, a Débora era de uma igreja que nem prédio tinha. Era antigamente capela. Veio dos Estados Unidos com a ideia de capela. Teles eternite, ó, até o chão. Teles eternites até o chão. E fazia capelas. Cabia 50 pessoas. Assim começou as igrejas. Começaram as igrejas com capelinhas. E nessas capelinhas, a única coisa que se fazia eram 2 banheiros nos fundos. Mas não tinha salas para as crianças. Não é por causa de sala que você não vai ter aula de escola dominical. Afinal de contas, sempre perto tem uma boa árvore com uma boa sombra. As nossas aulas de escola dominical, nós saíamos, pegava as cadeiras, sentávamos debaixo de árvores e ali tinha a aula de escola dominical. Foi aonde eu mais aprendi a respeito da palavra de Deus. A minha escola dominical era uma sala nos fundos da igreja. A igreja não tinha colocado piso, ainda era chão grosso, porque não tinha o piso. Nos assentávamos, as crianças, no chão grosso. E quando levantava a sujeira, ficava marcado nas calças. Isso quando não rolávamos do chão, porque eu rolava no chão. Claro, né, irmão? Claro. Claro, o Gustavo não é só de hoje, tinha o Gustavo de antigamente também. Toda igreja tem um Gustavo. Toda igreja tem o Danielzinho. Tem que ter, que graça tem para o pastor se não tiver. Claro que o Gustavo hoje é um homem. Passou, né, Gustavo? Mais ou menos. Mas você entende? Ficávamos ali aonde nós aprendíamos a história do Miguelito. Você conhece a história do Miguelito? Conhece ali? A história do Miguelito. Aonde nós aprendemos, onde hoje nós temos o culto das crianças, com ar-condicionado, com cabeção, com tudo, som, as tias dançando, fazendo tudo. Na nossa época não era assim. Era a tia falando, cala a boca, moleque, que eu vou te colocar para fora. E eu morria de medo da Laís, se ela estiver um dia assistindo isso, que ela saiba disso. E de vez em quando ela me expulsava da sala. Vai para o seu pai. Você é insuportável. Vai. Por isso que eu proibi as tias dessa igreja de colocar a criança para dentro. Pegou fogo lá atrás, segura o fogo, irmão. Taca o hidrante, o extintor na cabeça. Não, tem criança, tem que ficar com as crianças. As tias daqui são extremamente preparadas, com boas unhas. E nós aprendemos. O que eu sei de Bíblia, de história bíblica, não é o seminário que ensinou. São as aulas de escola dominical, debaixo de árvores, no chão grosso, um calor de rachar no Rio de Janeiro.
onde nós aprendíamos. A obra do Senhor, quando ela começa em nossas vidas, começa na simplicidade. Você não pode aceitar Jesus Cristo pelo aquilo que tem em suas mãos. Você tem que aceitar Jesus Cristo pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele faz, pelo plano redentor. É por isso que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O que tem de crente enganado, que eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo, eu vou dar 20%, Ele vai me dar 40%, eu vou dar 40%, Ele vai me dar 80%, eu vou dar 80%, Ele vai me dar 160%, eu vou dar 160%, Ele vai me dar 320%, eu vou dar 500%, Ele vai me dar 1.000%. Não. Isso é um inferno, isso é um engano. Isso é engano. Aceitamos a Jesus Cristo com a simplicidade da cruz, com a simplicidade do que Ele era. A mulher ia ser apedrejada, Ele desenhando no chão. E quando a mulher chega diante dele, Ele fala: olha, faz o seguinte, se tiver alguém aqui que não tem pecado, taca a pedra. Mas se não, deixa essa mulher para lá. As pessoas olharam para dentro delas mesmas, viu que eram pecadores como nós somos, viraram as costas e foram embora. A simplicidade da palavra. Quando chega a mulher, o que queres que eu te faça? Quando chega para o cego, ele fala: o que quer que eu te faça? Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Não foi um bate-papo rebuscado, com belas eloquências, com um plano de celular maravilhoso para tirar foto e fazer selfie. Mas foi a simplicidade de uma conversa que transformou vidas. A simplicidade de um olhar amoroso. Queridos, tem essa série de Chosen, e aquele rapaz que faz Jesus, ele interpreta de uma forma muito maravilhosa, quando ele simplesmente olha para as pessoas e do olhar dele exala amor. Eu fico imaginando o endemoniado quando dá de frente, gadareno, quando dá de frente com Jesus Cristo, o demônio fala: está vendo ali aqueles porcos? Deixa a gente se jogar ali. Não era porque o poder era muito grande, porque o amor pelaquela vida era maior do que o poder daqueles demônios. Deixa a gente se jogar ali, entrar naquela vara de porcos. Deixa a gente se lançar no precipício. Vai. Deixa esse homem em paz. E a palavra diz que aquele homem foi liberto, porque o olhar de Jesus devia ser algo maravilhoso. O nosso olhar tem que ser assim. As nossas vidas têm que exalar isso. Não é o requinte, não é a pompa, não são os belos, não é conta. É o que Cristo faz em nossas vidas. E pela simplicidade tem mudado a vida de outros. Você pode encostar nessa igreja com um dos carros mais caros dessa nação. Você pode ter uma bela casa num condomínio fechado. Você pode estar vestido com as melhores roupas, usando os melhores relógios. Mas, querido, se a vida cristã sua não te levar à simplicidade, você precisa ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Você precisa ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Nos assentarmos juntos, comermos juntos, termos cheiro de ovelha, caminharmos para a mesma direção. Isso nos dá a ideia e a exemplificação do que Cristo quer com a sua igreja. Do que Cristo quer e planeja com a sua igreja. A igreja precisa aprender a abraçar mais. A igreja precisa aprender a amar mais. A igreja precisa aprender a falar mais de Cristo. A igreja precisa aprender a viver Cristo. Porque quando vivemos Cristo, eu não preciso me policiar. Eu vivo. Bruno, alguns anos atrás, falando de uma pessoa em que diz que o livro, nos seus passos que eu farei a Jesus, é uma correção constante de ver o que Cristo fez para eu fazer. De repente, aquele autor, ou aquele palestrante fala: eu não preciso olhar os passos de Cristo, porque Cristo está em mim, estando Ele em mim, acabou. Os meus passos sempre serão os passos de Cristo. Você lembra disso? Lembra nada, né? Mas eu lembro. Aquele rapaz do Douglas lá que você fez o discipulado. Não preciso, porque Cristo está em mim. Eu sei que os meus passos serão dirigidos por Ele.
Não preciso ficar preocupado qual o próximo passo que eu vou dar. Não, Ele é quem me guia, Ele é Senhor, e sendo Senhor da minha vida, Ele me direciona. É o que você e eu precisamos. Terceira coisa que eu preciso que você e eu aprendamos. Alguns estavam ali na entrada triunfal, pelo movimento da cidade. Você já viu aquele negócio assim, acidente na Via Dutra? Você está dirigindo, o acidente foi na pista contrária que você está, e na sua pista está um engarrafamento de 10 quilômetros. E aí você vem. Aí quando você chega perto, você fala assim, olha que absurdo, pessoal andando devagar, porque o acidente é no outro lado. Mas quando chega na sua vez, o que você faz? Fala a verdade. Você dá uma pisadinha no freio. Será que morreu? Será que foi? Eu fui para o Rio com o Osto e aconteceu exatamente isso. O Guilherme estava junto. Ainda bem que foi um Mini Cooper. Porque se é um Fiat, o cara morria. E aí você fica avaliando. E aí a fila lá atrás. Aí o outro, 20 carros para trás, fala, que absurdo. Aquele gordão lá está parado olhando o acidente. Mas quando chega ele, o que ele faz? Meu Deus. Que absurdo. Devia estar bêbado. Tem gente que consegue enxergar o pneu do carro. Também estava careca. Algumas pessoas são levadas somente pelo movimento. O que está acontecendo? Vamos lá. Quem é esse aí? É interessante que alguns perguntam, quem é esse aí que está entrando? Você não conhece? Esse aí é Jesus. Esse aí que está entrando é Jesus Cristo, o profeta de Nazaré. Que um tempo atrás poderia vir uma coisa boa? Esse aí é o profeta. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem muitas pessoas que ficam na vida espiritual só na janela observando. Não sabe o que está acontecendo, não sabe do movimento que Cristo está fazendo, não sabe do poder transformador, mas estão ali, à toa na vida, olhando o movimento passar. Eles não se envolvem, eles não pulam a janela e vão em direção. Sabe por que Zaqueu foi transformado? Porque ele tinha de tudo para perguntar, quem é esse aí? E perguntou. Mas além disso, ele quis ver muito mais. Um homem de baixa estatura sobe numa árvore para ver quem era Jesus. Jesus para e fala, desce daí, filho. Hoje me convém estar contigo. E essa mesma palavra que Jesus fala para Zaqueu, ele fala para mim e para você. Sai desse estágio de admiração e vem viver envolto nos meus planos. Sai desse estágio de admiração. Sai desse estágio de apreciação. Sai desse estágio de contemplação e vem viver o que eu tenho para a tua vida. Vem viver o que eu tenho para a tua casa. Vem viver o que eu tenho para você. Sai desse estágio. Vem viver o que eu tenho. Isso nos tira do ponto de inércia e nos faz ter movimento em direção em Cristo Jesus. Movimento em Cristo Jesus me leva adiante, me leva a mover-me diante de Cristo Jesus. E quando eu chego diante de Cristo Jesus, não se consegue resistir. A única coisa que acontece, eu me lanço ao chão e falo, Senhor, verdadeiramente, Tu és o Filho do Deus vivo. Quando nós somos lançados diante de Cristo Jesus, o único ato que vem em nós é ato de arrependimento, de reconhecer quem Ele é e quem eu sou, de reconhecer a minha real necessidade de dependência desse Deus. Aquele povo não estava nem aí. Quem é esse aí? Esse aí é o profeta de Nazaré. Nunca ouviu falar? É Jesus Cristo, veio das alturas. Aquela história de Maria. Você pode ser um conhecedor, irmão, mas se não tiver envolvimento com esse justo, nada acontece na sua vida.
pode ser um conhecedor. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu sei o que se fala, eu sei os trâmites, eu sei a história seguida até Apocalipse, mas nunca tive envolvimento com esse Senhor. O fim não é céu, porque para o fim ser céu, tem que ter envolvimento, e para ter envolvimento, tem que ter engajamento. E para ter engajamento, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia nos exorta, é o que a Bíblia nos mostra. O tema da mensagem, a mistura dos gritos: Hosana ou crucificam? Na verdade, esses dois gritos eram gritos de pessoas que não conheciam ao Senhor Jesus Cristo. Nem o Hosana estavam vendo as mãos, nem o crucificam, não entendia o plano. O grito que o Senhor quer para mim e para você é: salva-me, Senhor. Por conta própria, eu não consigo. Por conta própria, você não consegue. E é exatamente essa conotação: salva-me. O Senhor precisa me salvar. Eu vou, o limite humano, o máximo, chegar perto de Ti. Qual que é o limite humano? Reconhecer pecado, negar esse pecado, arrepender-se do pecado, em oração, e o Senhor vem ao nosso encontro, com seus braços abertos, e diga: seja bem-vindo, meu filho. É seja bem-vindo, é seja bem-vindo, é seja bem-vinda. Eu vou no meu limite máximo humano, reconhecendo os meus erros, reconhecendo a minha culpa, reconhecendo o que eu fiz. E quando me arrependo e peço perdão, Ele vem. Agora não esqueça que você só consegue dar esses passos porque tem a primeira obra do Espírito Santo em nós. Porque quem te convence do pecado é o Espírito Santo. A obra redentora já se inicia quando você vai. E a sensação que dá é que agora ele tem que vir. Ele não pode vir se ele já está. Ele não pode vir se ele já está. Ele não pode vir se ele já mora. Ele não pode vir se ele já me convenceu. Ele não pode vir se ele já começou a obra. Não. Ele já está. E estando, Ele completa a obra dele na sua vida e na minha vida. Ele já estando, Ele faz a obra por completa. Bruno, o Alexandre que era antes não é hoje. O Alexandre que falava não fala mais. O Alexandre que brigava não briga mais. O Alexandre que queria apertar pescoço não briga mais, não aperta mais. Dá vontade, mas não aperta. Dá vontade dá. A vontade é uma coisa que dá e passa. O Alexandre que fazia isso, o Alexandre, não. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Sabe o que a palavra de Deus diz? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é adaptado, não é remendado, não é reconstruído, não, é novo. Porque nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Espera aí, pastor, agora embaralhou tudo. Eu tenho que nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe e recomeçar. Não. O que você precisa fazer é reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Ele fará tudo novo na sua vida. Um novo agir, um novo pensar, um novo olhar, um novo coração, um novo propósito. Não vai mais brilhar o que brilhava. Um novo propósito. Porque é um povo que não grita hosana e nem crucificam. É um povo que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, salva-me. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou nesse lugar. Eu queria que você nessa noite, por favor,
Eu queria que nessa noite você tivesse essa ideia, essa conotação do seu coração, do que Cristo já começou na sua vida. Pastor, só está falando de salvação? Eu já sou salvo, eu sou crente há 20 anos, eu há 47 anos, 48 anos, que eu vou à igreja. 48 anos de igreja, viu? Muitos não eram nem nascidos, aleluia. Tempo, presta atenção em mim, ela vai cantar, você vai ouvir. Tempo de igreja não está relacionado com qualidade de vida cristã. Guarda isso no teu coração. Tempo de igreja não está relacionado com qualidade de vida cristã. O que nos dá qualidade de vida cristã é todos os dias você negar a si mesmo, é você tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa canção e que logo depois nós vamos orar. E se essa mensagem de alguma forma ou outra tocou no seu coração, eu gostaria que você, quando terminasse a canção, viesse ao altar para nós orarmos juntos. Pastor, eu já aceitei a Jesus, mas às vezes os propósitos estão trocados, irmãos. Vamos realinhar? Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus, eu preciso aceitar. Essa noite é noite de você orar a seguinte oração: Senhor, vem morar em mim. E para você que já está e aceitou, eu quero acertar o foco da minha visão diante do Senhor. Jesus na cruz.
Aplauda ao Senhor, aleluia. Oh, meu Jesus. É sobre isso. É sobre isso que essa semana nós vamos falar. É sobre isso. Eu gostaria que você, que precisa de uma oração para realinhar a tua fé, a sua visão, a sua ótica de vida cristã. Às vezes você está corrompido por um cristianismo mercadejante. Eu gostaria que você, queridos, com fé no seu coração, feche seus olhos, com fé no seu coração, levantasse do seu lugar e visse até o altar do Senhor. Esse aqui é o lugar. É esse o lugar. É esse o lugar. Você que está em casa, querido, enquanto os irmãos saem do lugar e vêm ao altar, você que está em casa, você pode se ajoelhar aí no teu sofá, na tua cama, se você puder. Se você estiver dirigindo, não, mas encosta o carro, fecha os seus olhos, reclina a sua cabeça sobre o volante. Mas o altar é lugar de realinhar a visão, é lugar de realinhar o coração. Para você que já é crente, para você que já vive o cristianismo, mas tem se corrompido algumas vezes, como Deus faz, Deus dá, Deus abençoa, e se esquece do que você tem que fazer. Sai do seu lugar, vem ao altar de Deus. Mas eu tenho um segundo convite para você nessa noite. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e nunca abriu a sua boca para fazer uma oração de confissão, eu quero convidar você, levante do seu lugar, venha ao altar de Deus e fale: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você acha que essa noite é a noite de você fazer isso, então saia, se ajoelhe e confesse Jesus Cristo como teu Salvador. E nós vamos orar nesse momento. E você, igreja, mesmo assentado, eu queria que você estendesse as suas mãos. Você que está em casa, o pessoal da intercessão que quiser vir aqui orar para esses irmãos que estão no altar, os pastores, Bruno, por favor, uma oração de amor, uma oração de amor, oração de amor. Esses irmãos estão reavaliando, reanalisando, recolocando no coração os propósitos. E você que está em casa, ajoelhado, aonde você estiver, ou parado, eu vou orar por você, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite eu quero interceder, primeiro por aqueles que estão em casa, ó Deus, que estão clamando a Ti, reavaliando, reajustando, reconstruindo a sua visão, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo vá e visite a vida desse homem e dessa mulher. Tome nas Tuas mãos, ó Pai, abençoa. Não queremos ser como aquele povo, hosana, e depois grita, crucifica. Mas o nosso grito nessa noite é um grito de liberdade, é um grito de vida, é um grito para Cristo Jesus. Também eu quero interceder, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui no altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma mulheres e homens que estão aqui no altar nas Tuas mãos. Tu conheces o coração deles. Tu sabes, ó Pai, das suas lutas e daquilo que durante muitos anos foram implantados no coração. E talvez na trajetória cristã a visão foi trocada. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo,
Ó Deus, traga a visão correta. E que quando nós enxergamos de forma correta os teus planos, tudo acontece de forma perfeita. Porque o Senhor é perfeito. E aquele que é perfeito é que cuida de nós. Toma nas tuas mãos a vida desse homem, dessa mulher, a vida desse casal, a vida desse jovem, a vida dessa criança, a vida desse adolescente, em nome de Jesus Cristo. Pai, que hoje seja o início de uma nova trajetória. Vamos passar a semana falando sobre Jesus Cristo, a sua vida, a sua última semana. Mas que todas essas palavras sejam palavras tão profundas que movam nossos corações à mudança, que movam nossos corações a um novo propósito de Cristo, de vida. Muito obrigado por esses irmãos, ó Pai. Eu peço a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode ficar de pé, dar um abraço com quem orou contigo aí, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos encerrar, queridos? Você pode ficar de pé. Amanhã às 6:30 da manhã eu te espero, viu? Ó, que bênção, só que você na sua casa e eu na minha.